Irmãos, no culto de hoje, no ensino de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós, que é exatamente recomeçando em 2026. Não é recomeçar 2026, que o ano de 2026 já começou, né, irmãos? Nós vamos falar sobre recomeçar no ano de 2026. Por que recomeçar? Porque nós temos a ideia de que as coisas que nós não fizemos no ano passado, né? Existem vários motivos, vários traumas, né? Que às vezes nos acompanham durante o ano passado. E às vezes a gente, na verdade, os gigantes, né? Que nos acompanham aí durante a nossa vida. E às vezes nós planejamos 2026, planejamos começar todas as coisas e deixamos algumas coisas sem estar sendo resolvida. Então as coisas precisam ser resolvidas. Na verdade, nós não podemos apenas pegar o problema e jogar ele adiante. Nós precisamos resolver o problema. Não é simplesmente procrastinar, depois eu faço. Ou então eu tenho um problema e eu pego esse problema e esqueço ele mais cedo ou mais tarde, irmãos. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Quando algo está com um problema, se nós não resolvermos aquele problema no tempo oportuno, vai chegar um momento em que ele vai acabar nos prejudicando, né? Existem o proativo e o reativo. O que é o proativo? O proativo é aquele que consegue resolver os problemas antes que ele aconteçam. Prever os problemas, evitar, na verdade é isso, é evitar que os problemas aconteçam. Então, o que é o proativo? Ele sabe que vai dar problema, então ele já deixa resolvido para que não dê mais problemas. O que é o reativo? O reativo, ele espera o problema acontecer para depois ele resolver o problema. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Então no culto de hoje nós vamos falar sobre recomeçar em 2026. O texto básico eu queria que os irmãos abrissem Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Glória a Jesus. É um texto muito conhecido, é um texto muito utilizado, e é um texto, irmãos, que fala no fundo do nosso coração, né? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Isaías capítulo 43, 18 e 19, vai dizer assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Os irmãos podem tomar assento. Porventura não a percebeis? Irmãos, primeiro nós devemos entender o seguinte: para que nós possamos recomeçar, nós precisamos ter uma mentalidade. E que mentalidade é essa? A do desapego. Para recomeçar 2026, é necessário entender que o passado serviu para mim e para você apenas para que nós podemos aprender. Nós aprendemos com o passado. Nós não podemos viver no passado. Nós aprendemos com as coisas que se passaram. Então, tudo aquilo que você passou no 2026, você precisa tirar algo como lição daquilo para que você não possa passar pelo mesmo processo novamente. Porque a experiência, ela gera em nós uma certa resistência. Nós ficamos fortes quando passamos por problemas e aquele problema ele vai treinando, né, para que a gente possa estar mais fortalecido ainda. Só que nós não podemos morar no passado. Passou, irmãos. Passou. Então nós não podemos estar no presente agora apenas pensando naquilo que já ficou para trás. Então nós precisamos ter uma mentalidade para recomeçar e desapegar. É necessário entender que o passado serve apenas como uma escola, não como residência. Deixar o peso para trás, assim como os fisiculturistas, os atletas, né?
Assim como eles deixam os fardos, assim também nós precisamos deixar os nossos fardos para trás. Não podemos entrar em uma nova era presos aos pesos do nosso passado. E aí as pessoas ficam anos após anos, anos e anos e anos, e as coisas não mudam nada. E são aquelas pessoas que sempre gostam de falar do passado, são aquelas pessoas que sempre gostam, né, de comentar sobre as coisas do passado, nunca esquecem os problemas que sofreram, nunca esquecem as acusações que sofreram. Alguém pisou no pé dessa pessoa, ela não esquece nunca. Lembra dia, data, hora, lembra até o clima que estava, né? Lembra de tudo. Então, pessoas assim são pessoas que têm uma grande possibilidade de ficar presas aos problemas do passado e não poderão viver a alegria do futuro. Porque quando você se amarra naquilo que traz para você um certo prejuízo emocional, ele abala suas estruturas psicológicas e você acaba perdendo as estribeiras, não é isso, irmãos? Então nós devemos ter cuidado para não achar que os tempos antigos eram melhores. As pessoas costumam dizer: no meu tempo, eu já usei essa expressão várias vezes. No meu tempo, os cultos eram assim. No meu tempo, os cultos aconteciam assim. No meu tempo, era bom assim. Sim, só que nós devemos entender que hoje você está melhor do que ontem. Hoje você está melhor do que ontem. Ontem não tínhamos internet, ontem não tínhamos redes sociais, não tínhamos celulares. Os hospitais não eram como é hoje a tecnologia. Né? Então, querendo ou não, hoje nós estamos melhores do que ontem. Só que não adianta, irmãos, nós nos apegarmos ao passado achando que ele era melhor. Porque se você achar que o seu passado era melhor, você vai viver frustrado achando que você ainda está declinando. Em vez de você estar subindo, você está descendo, retrocedendo, na verdade. Né? Então, quando você se amarra às coisas do passado, no passado era tão bom quando eu viajava, hoje eu não viajo mais. Era tão bom quando eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Será que hoje você está pior do que ontem? Será que hoje você está numa situação, né, bem mais desfavorável do que ontem? Não podemos nos apegar ao passado. Nós devemos continuar a nossa caminhada. Amém? Recomeçar, irmãos, exige uma mudança de mente, é o que nós chamamos de metanoia. Uma transformação de mente. Se você não mudar a sua mente, você não vai mudar o seu ano. O que eu falei aqui no domingo? Eu falei, você quer ser um crente mais avivado? Ande com quem é mais avivado. Se você quer ser uma pessoa próspera, anda com aquelas pessoas que são prósperas. Eu não estou dizendo de riqueza, estou dizendo de prosperidade. Se você quer ser uma pessoa espiritual, ande com pessoas espirituais. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, não ande com invejosos. Ande com pessoas bem-sucedidas. Então, isso é o primeiro passo para que nós possamos mudar, começar o ano bem. Escolhendo as nossas amizades, escolhendo as pessoas que vão andar conosco e estarmos dispostos a mudar a nossa mente. O inimigo, ele trabalha na mente humana. Ele trabalha. De onde vem a depressão? De onde vem a ansiedade? Né? São doenças que são atacadas, mas a maioria dessas doenças tem origem diabólicas. E é onde? É na mente. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu não estou me sentindo bem. Isso tudo são o quê? São ataques na mente. Então, quando nós transformamos a nossa mente, aí sim, nós estamos blindados ao passado que já ficou para trás. Ele não volta mais, irmãos. O passado não volta mais. É bom a gente ter recordações boas, é bom as nossas recordações, só que sentir saudade. O que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam no deserto? Eles estavam lembrando daquilo que eles comiam lá no Egito, no tempo que eles eram escravos. No tempo que eles eram escravos. E aí eu quero fazer uma pequena comparação aqui. Talvez você ache que a sua vida no passado era melhor.
Mas antigamente você era servo de Deus? Você servia a Deus quando você faz essa comparação? Provavelmente não. Porque não tem como você ser um servo de Deus e achar que a sua vida passada era melhor. Porque Ele fez novo todas as coisas. Todas as coisas Ele fez novo. E quando você desce as águas batismais, você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E é uma nova criatura. Então tudo aquilo ficou para trás. Então nós devemos entender que a transformação de mente, ela é fundamental para que você e eu possamos deixar o nosso passado no lugar que ele deve ficar, para trás. Por que isso? Porque se você fizer as mesmas coisas que você fez no passado, você vai ter os mesmos resultados. Você vai ter os mesmos resultados. Por exemplo, vamos usar aqui uma analogia sobre uma estratégia de futebol. Por que tem atletas que já estudam o seu oponente? Já para saber as estratégias de onde ele vai estar. Luta. Na luta é a mesma coisa. O atleta ele estuda o seu oponente para saber os golpes que ele... Por quê? Porque ele sabe que é repetitivo, Então, se você fizer a mesma coisa que você fez no ano de 2025, você vai ter os mesmos resultados de 2025. 2026 é outro ano, você precisa fazer coisas novas. Você precisa superar desafios, você precisa projetar metas. Você precisa ter um novo objetivo, você precisa planejar, você precisa escrever, você precisa anotar aquilo que você quer fazer e pretende alcançar no ano de 2026. E é claro que nós não devemos esquecer das prioridades espirituais, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, nesse tempo que nós estamos fazendo, irmãos, para que você e eu possamos começar bem, é importante estarmos fundamentados na rocha que é Cristo. Lembra da história dos dois construtores? Um fez a casa sobre a areia e outro fez a casa sobre a rocha. E aí, quando nós planejamos a nossa vida sobre a areia, ela vai por água abaixo. Se eu não me engano, teve um período, passou até no jornal, teve uma empresa que construiu um prédio com areia da praia. E o prédio desabou. Né? Pessoas ficaram feridas, se eu não me engano, pessoas morreram, não tenho certeza, mas foi um grande prejuízo, pessoas ficaram desabrigadas. Por quê? Porque a areia, ela não tem uma estrutura igual à rocha. E às vezes, de 2024 para 2025, talvez nós esquecemos de fixar os nossos planos na rocha, achávamos que daríamos conta de resolver da nossa própria maneira, e com isso, provavelmente não tivemos os resultados satisfatórios que deveríamos ter. Então, quando você e eu, quando nós fundamentamos o nosso recomeço na rocha, que é Cristo, eu tenho certeza que vai vir o vento, vai vir a água, vai vir a chuva, vai vir a tempestade e não vai te abalar os seus planos, os seus projetos, porque você fundamentou na rocha. A partir do momento que a gente planeja tudo, esquece de Deus, esquece da autorização, do consentimento do Senhor, nós não estamos firmando na rocha, nós estamos firmando na areia. Eu posso fazer uma comparação com isso da seguinte forma, irmãos. A areia é o nosso coração e a rocha é a vontade de Deus. O nosso coração é falho. O coração do homem é enganoso. Mas Deus não. Né? Deus ele é firme, ele é fixo, né? É inabalável, né? Imutável. Então, quando nós agimos de acordo com o nosso coração, provavelmente as coisas não vão dar certo. Mas a partir do momento que você prioriza, né, Deus, tenho certeza que os planos do Senhor são melhores que o nosso, né? Então, para você começar bem, né, é importante você saber que você deve estar fundado, né, na rocha, né? Mateus 6:33 tem uma referência muito boa.
para que eu e você possamos recomeçar. É algo que muitos acham difícil. Mateus 6,33. Muitos acham difícil. Mas é fundamental. Por que é fundamental? Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Eu vou deixar os irmãos acharem aí. Por que é fundamental? Porque nós devemos recomeçar pelo altar. Nós devemos começar pelo altar. Eu até dei um ensino aqui uma vez sobre o altar, né? O nosso coração também simboliza o altar. É aqui que nós fazemos sacrifício ao Senhor, o nosso coração, né? Só que quando nós falamos do altar, no sentido de começar, nós estamos priorizando as coisas espirituais. Nós tivemos uma EBD aqui, que nós falamos nessa EBD sobre as disciplinas espirituais. Jejum, oração e leitura da palavra. São disciplinas espirituais. É aquilo que nos vai fazer, nos ensinar a ser verdadeiros crentes. Isso é disciplina espiritual. E aí quando eu planejo a minha vida e esqueço da base, que a base é espiritual, irmãos, o físico não suporta o espiritual. A nossa carne ela é fraca. Eu falei aqui, fiz uma analogia. Quando a gente cai de moto, fratura rapidinho. A nossa pele, eu até falei para os irmãos, quando as irmãs estão cortando a verdura, às vezes a faca não corta o tomate, mas o dedo corta, que é uma beleza. O material é perecível, irmãos, mas o espiritual não. As batalhas, as maiores batalhas, irmão Wesley, que acontecem na vida do crente, não é aqui fora, é no reino espiritual. Né? É na região espiritual que acontecem as batalhas. Daniel vai falar exatamente sobre isso. Daniel vai dizer que ele orava 21 dias e quando o anjo estava vindo, ele foi cercado por principados e ficou 20 dias, 21 dias ali, esperando Deus enviar o socorro, e enviou Miguel para que pudesse libertar Gabriel para poder entregar a mensagem para Daniel. Então, as nossas lutas, elas começam no cenário espiritual. Então, se você começar os seus projetos baseado no terreno, o espiritual, com certeza, os seus inimigos espirituais vão prevalecer. Porque nós temos inimigos espirituais. E a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecê-los, identificá-los e neutralizar. E aí, como é que a gente neutraliza os nossos inimigos espirituais? Por meio das disciplinas espirituais, jejum, oração e leitura da palavra. Fechando as brechas, os erros que você cometeu no ano passado, fique vigilante para não cometê-los nesse ano. Use o que você aprendeu. Assim como você é visto e analisado pelo nosso inimigo, ele estuda você. Ele sabe onde as suas fraquezas, o que você gosta de fazer, aquilo que te leva à queda. Não é à toa que eu já vi pessoas que diziam assim, crentes, que quando fica irado, teve gente que já até sentiu o gosto da cachaça na boca. Já vi gente falando isso. Que dá vontade da pessoa beber, e o velho homem querendo nascer de novo. Isso aqui isso são setas que o inimigo lança para que você volte ao seu passado de destruição que você teve. Então, reconhecendo e priorizando o mundo espiritual é indispensável. O que Mateus 6,33 vai dizer? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso, irmã Maria, que está escrito? Buscai primeiro o reino de Deus. Quer começar bem? Busque primeiro o reino de Deus. Quer começar com sucesso, já com a vitória garantida? Busque primeiro o reino de Deus. Não é busque depois o reino de Deus, ou busque depois de todas as coisas o reino de Deus, não. Busque primeiro o reino de Deus. Antes de você procurar ser uma pessoa formada na faculdade, procure ser um crente aprovado por Deus, para que você possa passar pelo ensino superior,
né, com a sua mentalidade para que você não possa ser induzido, né, para que você não possa mudar as suas ideias, para que a ideologia não pode entrar na sua mente. Né? Então, quando você começa primeiro a buscar, vou cuidar da saúde física, cuide também da saúde espiritual. Cuide primeiro da saúde espiritual. Ah, vou cuidar do trabalho, vou começar trabalhos novos. Sim, mas e aí, você já planejou, já fez o seu calendáriozinho de oração, o seu projeto de oração? Né? Quantas vezes na semana você vai jejuar? O plano de você ler a Bíblia em 2026, quantos capítulos você vai ler por dia? Quantos versículos você vai ler? Né? Quais os livros você vai ler? Já selecionou tudo isso? Né? Já preparou tudo isso? Isso tem que ser prioridade, porque se você fizer isso tudo, eu tenho certeza que as outras coisas que você planejar, que não estão ligadas às questões espirituais, você vai ter sabedoria para administrar e você também vai ter uma visão do céu para que você possa poder alcançar esse sucesso. Então nós devemos entender que todo começo tem que ter o Senhor. O Senhor é o começo de todas as coisas. É Ele que é o começo de todas as coisas. Quando nós acordamos pela manhã cedo, nós agradecemos a Deus. Ele foi a nossa prioridade. Quando nós deitamos, nós oramos para agradecer a Deus. Ele foi a nossa prioridade. Então, tudo que você vai fazer, faça como para o Senhor. Ele é a nossa prioridade. Recomeçar não é sobre força de vontade, irmãos, mas sobre a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Não é fácil recomeçar. Eu vi uma reportagem de um casal que eles estavam no juiz, né, para poder assinar o divórcio. E ele não queria porque havia sido traído, e a esposa disse que ele era orgulhoso, e acabou assinando realmente o divórcio, porque ele disse que era difícil aceitar aquilo. Porque é difícil recomeçar para algumas pessoas. As pessoas que estão sobrepeso, que estão doentes, já estão com doenças decorrente do peso, diabetes, pressão, né, artrose, trombose, várias doenças que vêm por causa disso. E às vezes você está conversando com elas e às vezes as pessoas questionam, mas por que você não cuida da alimentação? Irmãos, é difícil recomeçar. Só quem está na pele para saber o quanto é difícil. Só quem está na pele sabe o quanto que é difícil você olhar para o problema que você segue há anos, que segue você há anos, e você enfrentar aquele problema. Só quem está na pele sabe, né, que não é fácil. Então você recomeça, não é porque você é forte, porque se você fosse forte, você teria vencido a situação sem precisar recomeçar. Não seria um recomeço, seria a continuação. Porque quando nós recomeçamos, nós estamos fazendo novamente aquilo que nós tentamos fazer. E não deu certo. Se não deu certo, nós vamos recomeçar. É por isso que nós recomeçamos, porque não deu certo. Esse ano eu vou orar para ser batizado no Espírito Santo. Então você ora e você vai ser batizado. O que você não fez no ano passado, faça. Recomece de novo. Fale com o Espírito Santo. Jesus, me dá o Espírito Santo. Eu quero começar novamente. Eu quero recomeçar aquilo que eu parei. A vida de oração que você tinha. Ah, no passado eu orava tantas horas por dia. Ah, eu vivia no monte, eu vivia na vigília. Tá, e hoje, por quê? Acabou os montes, acabou as vigílias, acabou o joelho, né? O que acabou para que você hoje não ore mais igual você orava antes? O que foi que acabou? Porque a oração é algo pessoal, é você e Deus. Não há ninguém que possa impedir você de orar com Deus. Nem o ambiente que você está consegue te impedir, porque você pode orar em pensamento, você pode falar com o seu coração, não importa. Então, 2026 eu vou recomeçar a minha vida de oração. Tá, mas primeiro você tem que entender, não é recomeçar. Eu já vi pessoas assim, irmãos. Vamos começar o ano? Bora começar um ano. Então, o que nós vamos fazer? Consagração, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. A pessoa fica empolgada, muito animada. Não, eu vou consagrar todo dia.
E aí puxamos campanha de oração. Todo mundo começa empolgado, empolgadíssimo. Só que chega um período que essa empolgação vai embora. Por que essa empolgação vai embora? Porque você apenas tentou continuar aquilo que você não deu conta, sem analisar onde você parou, o que deu errado, o que te impediu, o que atrapalhou e o que você tem que resolver. Então, para que você possa ter uma vida de oração fluente, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Relacionamento. De pouco aos poucos. Não é de uma vez, irmãos. Eu sempre costumo dizer, são crentes emocionados. Acorda segunda-feira, não, que eu vou fazer isso. E não dá, irmão, não sai. Não sai. Às vezes acaba o culto, algum irmão vem conversar comigo, e aí às vezes vem alguém de fora, vem conversar comigo, fala assim, pastor, dessa vez vai, que vai acontecer isso. Eu amém, eu incentivo, amém. Mas quando vai ver a pessoa sumiu, por quê? Porque não resolveu os problemas passados. Quer apenas continuar aquilo. Então, o que impede uma pessoa de orar? Às vezes a pessoa não tem uma disciplina de tempo. Às vezes a pessoa é indisciplinada. Às vezes a pessoa não prioriza o tempo dela. Ou às vezes a pessoa é tão altruísta que valoriza muito o próprio tempo que não consegue achar um tempo para orar. A pessoa ela tem vontade de orar. Ela até ora de vez em quando. Só que ela não consegue administrar o tempo e não consegue achar um tempo para orar. Ser constante. Então, nesse sentido, o que acontece? Ela está começando de novo uma vida de oração sem planejar o seu tempo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quando a gente fala, eu vou trabalhar, eu vou chegar mais cedo, todo dia eu vou tirar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração. Todos os dias antes de dormir. Você cria uma disciplina. E essa disciplina acaba resolvendo o problema que você estava tendo. Daqui a pouco você vai ver que orar 1 hora é pouco. Irmãos, eu já dei um ensino aqui sobre oração. Eu já falei para os irmãos que orar 1 hora é pouco. 1 hora é pouco. Olha só como 1 hora é pouco. Vamos supor que lá em casa somos 3 filhos, eu e a minha esposa. Somos 5. Aí eu oro por um individual. De um por um. Se você conhece seus filhos, você vai saber o que eles precisam melhorar. E aí você vai apresentar os problemas dele. Eu tenho certeza que se você orar por um filho seu, aquilo que realmente você conhece, é 10 minutos só no menino. É 10 minutos só no menino. Senhor, o menino precisa aprender a ler direito. Jesus, cuida dele na escola. Afasta os meninos, Jesus, que ficam xingando palavrão perto dele. Ajuda ele a passar de ano. Meu Deus, ele precisa tomar vacina, não deixa ele ficar doente. Senhor, ele está com problema de asma, Jesus. Não deixa atacar. Senhor, prepara a faculdade do menino. Aí eu oro até pelo casamento dos meus pequenos. Quando vai ver, vai quantos minutos por um filho? Vai uns 10 minutos. Se eu tenho 3, só pelos meus filhos são meia hora, irmãos. Por isso que eu digo, orar 1 hora é pouco. Orar 1 hora é pouco. E aí quando você vai começar a orar, você vai começar a orar exaltando o nome do Senhor, irmãos, aí acabou tudo. Aí você não tem tempo. Grandioso, exaltado, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né? Soberano e eterno, alfa, ômega, o que entrou na fornalha, o que entrou na cova com os leões, o que ressuscitou Lázaro. E aí você vai exaltando o nome do Senhor, quando vai ver já foi mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Quando vai ver você orou 1 hora sem você nem perceber. Então nós precisamos começar priorizando a nossa vida espiritual, e uma vida de oração é totalmente importante para que você possa vencer as suas batalhas. É importante você planejar a leitura bíblica semanal e diária. Conhecer a palavra de Deus vai te edificar. O texto, ele entra no coração e edifica. Às vezes, você pode começar por um plano, vou ler Provérbios,
Vou ler Mateus, vou ler Salmos, né? Ok. Mas eu sempre aconselho, depois que você fez a sua leitura que você planejou, é bom você fazer uma leitura aleatóriazinha. É nessas pequenas leituras também que a gente também pega, né, uma bênção ou outra ali, nós somos edificados. Então, planeje a leitura semanal e diária, mas também folheie a Bíblia. Faça uma folheação por ela. Página, olhe um texto, olhe outro texto. Às vezes você lê algum texto que realmente serve para você, vai te edificar ali e Deus vai falar com você. Então, eu falei de oração, a leitura bíblica é indispensável. Eu vejo pessoas que só leiam a Bíblia quando vão pregar, irmãos. Isso é um erro. Isso é um erro. Nós não podemos ler a Bíblia só quando a gente vai pregar. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias porque é a palavra viva e eficaz. É a palavra que muda o nosso sentimento, nosso coração, é a palavra que muda o nosso jeito de ser. Na verdade, é ela que nos orienta em todo o tempo. Então, quando você faz um planejamento de leitura bíblica, né, leia ela durante um ano. Eu já até falei para os irmãos, eu li a Bíblia todinha a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Eu li ela todinha, de Gênesis a Apocalipse, né? E foi uma leitura muito boa, irmãos, muito boa, edificante mesmo, né? Então é importante você fazer um planejamento. Eu até falei para os irmãos aqui uma vez, se você quer realmente, né, ter umas experiências espirituais, sobrenaturais, eu aconselho aí Daniel e Apocalipse são bons, viu? Para quem não sabe, o Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Então, Daniel é um livro muito bom para que você possa, né, guerras espirituais, Josué. Josué é um livro muito bom que vai falar sobre batalhas e para vencer guerras espirituais, Josué é um livro muito bom. Então, se você quer começar vencendo as batalhas, vai ler Josué. Se você quer começar tendo experiências com Deus, conhecendo o sobrenatural de Deus, leia Apocalipse e Daniel, né? São livros que vão te ajudar a iniciar o ano bem melhor, né? Além da leitura bíblica, é importante também nós prepararmos jejuns. A prática do jejum também é fundamental, tá, irmãos? Jesus falou, né? Tem demônios que só saem com jejum e oração. Só com jejum e oração. Não, não são todos. São alguns que só saem com jejum e oração. Mas Jesus tinha o hábito de jejuar. E quando nós jejuamos, nós nos fortalecemos. Né? E existem vários tipos de jejuns. Né? Eu já dei alguns ensinos aqui falando sobre o jejum. E teve uns irmãos que até pediu para a gente retornar sobre esse tema do jejum. E eu vou preparar um estudo ainda, né, nesse semestre sobre o jejum. E o jejum é indispensável, irmãos. Tenha a prática de jejuar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Se você pode jejuar, jejue, né? Mas coloque um propósito no seu jejum. No jejum de forma aleatória, não, porque vai ser apenas dieta. O jejum ele tem que ter um objetivo. Então, antes de começar o jejum, você tem que falar para Deus o porquê você está jejuando. É importante você falar, eu não almocei hoje, eu vou jejuar. Não, tem que ter um objetivo para você jejuar. Então, o jejum, ele é totalmente fundamental, tá, irmãos? Vamos lá, o que nós temos aqui ainda? Irmãos, entrar o ano com mágoas no coração é muito complicado. Quantas pessoas que você conhece, que você está magoado ou que magoou alguém, e entra ano após anos e a situação ainda não está resolvida. A situação ainda não foi solucionada. Isso é complicado, né, irmãos? Complicado. Né? É um câncer na alma da gente, a questão do perdão. É onde fere o ego da pessoa, é onde as pessoas não querem reconhecer que estão erradas, não querem baixar a cabeça. A falta de perdão é tão séria, irmãos, que a Bíblia, Jesus ele bem fala, né? Aquele que não perdoar, meu Pai que está no céu não perdoará, né? E aí a gente planeja jejum, oração, leitura da palavra,
nós planejamos aí estudos, nós planejamos viagens, trabalhos, tudo certinho. Tudo certinho. Priorizamos lá Mateus 6,33, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas e aí? E o coração? E o nosso coração? E o perdão? Né? Entrou mais um ano ainda sem conversar com pessoas que estão chateados? Entraram mais um ano sem se reconciliarem com pessoas que estão distantes? Mais um ano, e mais um ano, e mais um ano. Quem sabe as coisas estão girando em torno do mesmo problema, porque às vezes falta um perdão. Porque às vezes falta liberar um perdão, ou porque às vezes falta uma aceitação de algo, porque se tem alguma coisa que o crente tem dificuldade de aceitar as coisas quando é os outros. Difícil demais, irmãos, de aceitar. Né? A questão, às vezes o problema não está nem envolvido com você, mas às vezes você não aceita. E aí determinada coisa que você não aceita gera um problema para você, um incômodo para você, e aí acaba que você às vezes perde até sua bênção com um problema que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. É igual na igreja, irmãos. Tem obreiros que se sentem insatisfeitos com coisas que não tem nada a ver com eles. Coisas que não tem nada a ver com eles. Seja questão de cor de gravata, seja questão de organização da igreja, seja questão de departamento, seja... Eu já vi gente, eu dei um exemplo aqui, eu vou falar de novo. Eu já vi obreiro sair do grupo de varões porque não concordava com a música que ia ser cantada, sendo que nem é ele que ia solar. Não era nem ele que ia solar. E aí ele levantou e falou, não vou cantar essa música, mas você não vai nem solar, rapaz. Então, gera um problema desnecessário, irmão. Não tem nada a ver com ele. Então, não entre em 2026 com um problema que não é seu, não. Deixa os próprios... Você já tem muito problema, né, irmãos? Para resolver, para que você não possa estar abraçando o problema dos outros, né? Então, é importante nós entendermos que trabalhar com pessoas, os relacionamentos que nós tivemos em 2026 que nos trouxe prejuízo, precisamos resolver esses relacionamentos. Precisamos nos afastar de pessoas que nos machucam, que nos prejudicam, que querem o nosso mal, e precisamos nos aproximar de pessoas que vão nos ajudar a crescer. Precisamos nos aproximar de pessoas que têm a mente de Cristo, não são pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar a sua paz, não. Então tem pessoas que vivem... Irmãos, uma coisa eu sempre falo, pessoas muito tempo dentro da casa das outras vai dar problema. Vai dar problema. Não tem esse negócio de você conhecer uma pessoa hoje na igreja, quando daqui a pouco vocês estão dentro da casa um do outro todo dia, é um cafezinho, é um bolinho, é um chazinho, irmãos, isso vai dar problema. Crente é cada um dentro da sua casa. Nós precisamos nos reunir? Sim. Irmã, como é que tá aí? Posso ir aí tomar um café? Vai lá, toma um café. Irmão, preciso de uma oração, vem aqui, vamos conversar. É assim que funciona. Agora, todo dia, uma pessoa dentro da casa da outra, isso vai dar problema. Isso gera problema e isso é normal acontecer porque é algo que está caminhando para isso. Então, nós precisamos vigiar com as pessoas que nós estamos andando em 2025 para que a gente possa ter uma estratégia melhor. Oi? 2026, né? Então, nós precisamos entender isso. Para que eu quero ao lado? Eu não bebo. Para que eu vou estar sentado com pessoas que bebam? Mesmo em confraternização do trabalho, o que eu faço, irmãos? Confraternizo e vou embora. Quando eu vejo que acabou ali a questão quando é trabalho, né? Que às vezes a gente tem que estar no trabalho, às vezes tem premiações, então... Né, temos que estar juntos, né? E depois o pessoal vão beber. Eu não vou, irmãos. Eu estou ali junto, converso, vi que passou o tempo, quando eu vejo que o Espírito Santo já está indo embora, eu vou embora junto com ele. Porque tem lugar que não é para a gente entrar. Eu vou embora junto com ele. Quando as pessoas começam a conversar coisas, que eu vejo que o Espírito Santo já saiu da rodinha, eu também... O que eu li aqui no domingo? Salmo 1. Né? Salmo 1, isso é importante para nós. E muitos dos problemas que
não são vencidos, são por influência dos outros. Muitos. Às vezes é um relacionamento que você sabia que ia dar certo e as pessoas com inveja disseram que não. Às vezes é um trabalho que você queria conquistar e as pessoas disseram que você não ia dar conta. Por isso que eu falo, né? Andar com as pessoas certas é fundamental, né? E o crente ele precisa vigiar, precisa vigiar. Eu sempre falo para os irmãos, né? Pastor, vem tomar um café, irmãos? Pode me chamar. Eu adoro tomar café na casa dos irmãos. A gente faz uma oração, a gente conversa um pouquinho e pronto, né? Agora, quando gera uma amizade demais, o que está conversando? O que está sendo conversado? É sobre quem, sobre o quê e qual é a finalidade? Né? E aí o que acontece? Cria-se grupos dentro da igreja. As pessoas passam a se isolar porque as demais não querem estar no mesmo grupo, né, de amizade e são taxadas como ruins por isso, que na verdade não é, elas são pessoas que são casadas, que estão tem que ter um respeito, tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que as amigas reclamaram que quando elas vão lá na casa dela para conversar, o marido vai para o quarto. E aí as amigas começaram a perguntar, mas por que seu marido vai para o quarto? O que você quer com meu marido? Por que é para ele ficar aqui? Se o assunto é de mulher, já está de olho no marido da irmã? É complicado. É complicado. Né? E ainda tem aquelas historiazinhas, né, que fala assim, rapaz, a irmã veio aqui, quando ela foi embora, até minha rosa murchou. Crente com arruda dentro de casa para combater a inveja. Espada de São Jorge dentro de casa, irmãos. Vassoura, vigia, irmãos. E ainda quando sai, vai varrendo atrás do irmão para ele levar o rastro. Misericórdia. Ainda fala assim, rade embora. Misericórdia. Não precisa disso, né, irmãos? Não precisa disso, né? Então, que nesse ano você saiba escolher as pessoas que vão tomar café na sua casa, as pessoas que vão estar dentro da sua casa, que sejam pessoas de oração, que você possa realmente falar bem assim, ora por mim aqui agora, ora por mim aqui agora, e a pessoa vai orar por você ali naquele momento. Essa sim pode andar com você, essa sim pode andar com você, né? Pessoas que querem ver o seu bem e querem ver você, irmãos, olha só, as pessoas dificilmente vão querer ver você melhor do que elas. Dificilmente elas vão querer ver isso, né? Mas tem pessoas que torcem por você, né? Tem pessoas que incentivam, que te ajudam, né? E são essas pessoas que você tem que estar próxima. E não tem problema nenhum, irmão, você se afastar de pessoas tóxicas. É bom para você, é bom para o seu ministério, é bom para a sua família, é bom para a sua paz, para a sua alma, para o seu espírito. Você ficar longe de pessoas que vão trazer problemas para você. Pessoas que xingam muito, muito palavrão na boca, pessoas pornográficas com muita piadinha, pessoas que não pode ver uma mulher, um homem que ficam olhando, que ficam comentando. Irmãos, isso não edifica ninguém. Se afaste dessas pessoas, daqui a pouco você está contaminado com os mesmos hábitos. Com os mesmos hábitos. Então é importante você também vigiar nisso. E para finalizar, o cuidado com redes sociais. Cuidado com redes sociais. Irmãos, o tempo passa que você nem percebe. Quando você está no Instagram, no Facebook, né, rouba muito seu tempo. O estudo, né, o tempo da oração. Além disso, as coisas que tem nas redes sociais podem ser prejudicial para o seu espírito, né? Então é importante nós vigiarmos muito com isso, muito, né? Não estou dizendo para que os irmãos não tenham redes sociais, estou dizendo para que os irmãos saibam utilizar as redes sociais para que você possa ficar o mínimo possível nas redes sociais e o máximo possível orando, né?